Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Somos muitos, amém? A igreja está lotada. Aleluia. Glória a Deus. Como foi a quarta-feira? Chuvosa, né? Alguns ficaram o dia todo em casa, outros saíram. Choveu o dia todo, né? Está chovendo até agora, mas é chuva de bênção, amém? Aleluia. Fala para o seu irmão, Deus te trouxe aqui nesta noite para te abençoar também. Você veio aqui para adorar o Senhor, prestar um culto, mas o Senhor também tem intenção de nos abençoar aqui. Quem crê, diga amém. Aleluia. Eu queria que você cumprimentasse, eu quero cumprimentar os irmãos que estão em casa, onde vocês estiverem. E tem uma saudação de Paulo, eu acho que ela é muito conveniente agora. Geralmente era graça e paz, né? Graça e paz, graça e paz. Você vê essa saudação no Novo Testamento. Mas quando chega na carta de Timóteo, para a igreja de Éfeso, né? Ele diz graça, misericórdia e paz. Graça é Deus te dar o que você não merece, é favor imerecido. Misericórdia é sentir as suas necessidades. Quando você tem misericórdia de uma pessoa, você se põe no lugar dela, você sente a dor daquela pessoa. E paz, aleluia, é um sentimento, um estado de gozo, de tranquilidade. Eu estou falando da paz da Bíblia. Não estou falando da paz do dinheiro, não estou falando da paz do sexo, não estou falando da paz do mundo, estou falando da paz da Bíblia. A paz da Bíblia é um gozo, uma satisfação, uma tranquilidade, e aí independe da sua situação financeira, emocional. A paz de Jesus vem, te inunda, ela vai te enchendo de fé e de ousadia. Quem crê, diga aleluia. Então olhe para a pessoa que está mais próxima de você e diga assim: meu irmão, graça é graça, misericórdia e paz sobre a sua vida. Aleluia. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, diz Paulo, e de Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Pode abrir sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1. A carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Tem essa saudação, né? Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Repita após mim, diga: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Minha irmã, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Para você que está em casa, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meio da semana, já estamos aí no mês de novembro, o ano já está terminando, já está na hora de você começar a fazer seus planos, projetos para o ano que vem e para esses 2 meses primeiro, porque tem muita coisa para acontecer ainda nesses 2 meses, viu? Amém? Quantos creem assim? Tem muita coisa para acontecer, irmãos. Muita coisa para acontecer. E para que isso, e você precisa estar preparado, amém? Preparado, pronto. Aleluia. Eu falo, já nasci preparado, né? Não é bem verdade, mas assim, no contexto geral, mas é o que o Senhor deseja para nós. Essa noite eu quero meditar com os irmãos aqui na carta de Paulo aos Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Quero ler alguns versos com os irmãos. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Mas desde já fica essa saudação, que o Senhor derrame graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Porque nós temos vivido dias muito difíceis, né? Muito difíceis. Há pessoas que confundem as coisas completamente, né? Confundem tudo. Nós estamos aqui na igreja como cristãos, mas nós fomos às urnas como cidadãos. Entende, irmãos? Então, tudo isso que aconteceu, né,
uma coisa, outra, isso mexe com todos nós. Mas nessa noite Deus vai trazer um renovo sobre nós. E se você tem botado aquelas postagens, o Brasil está de luto, não sei, mas tira isso, irmão, tire, agora já é hora de tirar, aleluia, nós vivemos pela fé, amém? E nós vamos romper em nome de Jesus, nossa vida está na mão do Senhor, e Deus, aleluia. Então quando a gente começa a olhar com sentimento, né, a gente fica irado, fica chateado, a gente vê os desmandos, a gente vê tanta coisa errada, né? Isso mexe com a gente, vai fomentando aquilo ali mais ainda. Mas nessa noite Deus quer trazer um refrigério sobre nós, colocarmos nos trilhos e vamos prosseguir em nome de Jesus, falando do amor de Jesus. A igreja está se movendo, viu, irmãos? A igreja está se movendo. Ontem eu recebi aí as fotos dos irmãos no vale orando, e já começamos aí a escalada de evangelismo, né? Mesmo chovendo ou não, alguns ministérios já vão sair para evangelizar, entregar folheto, entregar Bíblia, orar pelas pessoas e fazer a obra de Deus lá fora. Então, estamos nos movendo, o inferno não está satisfeito, aleluia. Satanás sabe que o tempo dele está curto, o tempo do diabo está abreviado, aleluia, e nós vamos continuar marchando para a glória do nome do Senhor. Amém? Livro de Timóteo mesmo, eu vou começar lendo alguns versículos com os irmãos, para os irmãos entenderem. Você vai deixar a Bíblia aberta e vai caminhar comigo, né? Caminhar comigo um pouquinho aqui, em nome de Jesus. Ore comigo, pode ser de olhos abertos mesmo, mas o importante é que você ore. Diga: Senhor Deus e Pai, obrigado por Tua palavra. Passará os céus e a terra, mas a Tua palavra não há de passar. Ela não volta vazia. Ela está circulando, ela está operando, ela está se movendo, porque ela é espírito e é vida. E eu quero, Senhor, liberar toda a Tua palavra que eu puder nesta noite, em nome de Jesus. Eu rejeito toda palavra de incredulidade que eu falei ou qualquer pessoa falou contra a minha vida ou a favor. Eu libero, eu cancelo em nome de Jesus. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu vou aonde a Bíblia diz que eu posso, em nome de Jesus. Aleluia. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Amém. Capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler uma vez, depois o irmão vai ler na sua Bíblia, aí na sua versão, de voz alta, bem forte, em nome de Jesus. Depois nós vamos ler juntos aqui, pela terceira vez na minha versão. Porque diz assim: por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Os irmãos agora, 1, 2, 3. Agora você repete após mim, diga assim, vamos ler na tela todos juntos, fica melhor. Vamos lá, 1, 2, 3. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Eu começo, esse é o texto, e essa é a palavra que Deus quer entregar para nós. Você vai entender daqui a pouquinho. O livro de Timóteo, esse segundo livro, Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo era um jovem, mas aqui nem tão jovem, e ele pastoreava a igreja de Éfeso, uma das maiores igrejas daquela época, e ele tinha o privilégio, alguns estudiosos dizem isso, de pastorear pessoas como a mãe de Jesus, pastorear o próprio João, que escreveu o Evangelho, o apóstolo de Jesus. Imagine, ser numa igreja imensa e você ter ali sentado no banco o apóstolo João, de você poder fazer algumas perguntas para ele, de coisas que ele escreveu, falar: me explica isso aqui direitinho. A própria mãe de Jesus e tantas personalidades. Quando Paulo escreveu a primeira carta para Timóteo, a igreja estava explodindo,
A igreja estava crescendo, a igreja estava... Porque Éfeso também, além de ser a maior cidade ali da Ásia Menor daquele tempo, de ter essa igreja também, a igreja mais pujante, também era a cidade mais diabólica, mais imoral. Ela tinha muito progresso, a cidade de Éfeso. Era uma cidade que o procônsul romano morava nela. Então, a pessoa importante tinha uma casa lá. Mas, além disso tudo, ela era uma cidade altamente pagã, imoral, com muita prostituição, muita idolatria, e sexo livre, e tudo que você pensar. Mas a igreja crescia, a igreja estava de vento em popa, na primeira carta. E Timóteo estava feliz ali. Agora, quando chega na segunda carta, a igreja está passando uma crise, um momento muito difícil na vida da igreja. A igreja está gemendo, e Timóteo, o pastor, estava abalado com aquilo que aconteceu. Aquilo de alguma maneira, aquilo mexeu com ele, com o emocional dele. E Paulo, durante toda a carta, Paulo vai ministrando ao coração dele. Quando chega no capítulo 3, Paulo explica a ele, falando para ele assim: olha, nesses últimos dias, e quando Paulo fala nesses últimos dias, não é como se você dissesse assim, um jogo de futebol, nós estamos no último tempo. O último tempo é o segundo tempo. Todo mundo sabe que futebol tem 2 tempos normais, e o último tempo é o segundo, 2 tempos de 45. Essa palavra último que Paulo usa aqui no capítulo 3, não é o segundo tempo, não é. É como se fosse o segundo tempo da prorrogação, e não tem pênalti, termina ali. É o último do último, você está entendendo? Não é como você diz assim, nós estamos no último mês do ano. Não, não é isso. É como se Paulo falasse assim, nós estamos no último mês, no último dia e na última hora do ano. Quem está entendendo, diga amém. É o último do último mesmo. É quando os tempos, ele não está dizendo que tem que ter muito tempo, ele está dizendo, está se esgotando o tempo. E aí no capítulo 3 ele fala assim, nesses últimos dias, nós vamos ver gente de todo tipo. E ele começa a dizer assim, gente que era da gente que era da igreja, gente que era uma bênção, mas que afastou-se da fé, que se desviou, e hoje tem até perseguido a igreja. Aqui no capítulo 3 ele começa a dizer, homens egoístas, olha só, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos. Hoje é normal você ligar o celular e ver gente blasfemando contra o nosso Deus. Você vê gente blasfemando contra o nosso Deus, blasfemando contra o evangelho, blasfemando contra os cristãos e tal. Quando é com cristão, de certa forma, indiretamente é com Deus, mas eu acho menos agressivo. Mas esses dias eu tive o desprazer de ver um homem blasfemando contra o Deus dos cristãos, xingando ele de nomes pejorativos horríveis. Então, queridos, ele diz aqui, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, homens ingratos, irreverentes, não tem reverência com nada, desafeiçoados, pessoas sem amor, pessoa que não tem consideração com a outra, pessoa que só olha para ela, pessoa que não tem consideração com a miséria, desafeiçoados, sem amor, implacáveis, são pessoas incapazes de perdoar. E você sabia que tem gente assim dentro da igreja, que não perdoa, retém ali, retém. Você fala, irmão, você tem que perdoar, irmão, você tem que esquecer isso, irmão. E ele, não, eu não sei se esse cidadão é convertido de fato, só Deus o sabe. E ele está dizendo que nos últimos dias terão pessoas assim, implacáveis, caluniadores aqui, é a pessoa que lança contenda, é a pessoa que quando chega perto de você, um pouquinho só que ela fala, ela te incendeia, contra outra pessoa, contra outra coisa, um pouquinho que ela falar no telefone, ela te incendeia de alguma maneira. Isso é caluniador aqui no texto. É uma pessoa que não te puxa para cima, ela não vai contar uma mentira, mas o que ela vai falar também não vai gerar uma coisa boa no seu coração. Ela vai fazer uma crítica, porque às vezes a crítica dela é sobre algo que é verdade, mas na boca do crente aquilo ali muitas vezes é desnecessário.
Então ele está dizendo aqui, caluniadores, lançadores de contendas, né? Diabolos, cruéis. Aqui, aí ele continua, onde eu estou? 3, sem domínio de si, cruéis. Esse cruéis aqui, irmãos, é uma pessoa selvagem, é igual com um animal. Você já viu um leão? Eu sei que o leão mata para se alimentar, a leoa mata para se alimentar, mas é uma selvageria, é uma crueldade. Ela pega um animal, por exemplo, o lugar que ela prefere morder é no pescoço. Quando não morde no pescoço, morde no rosto, e vai torcendo ali, e vai matando o animal. Você já vê isso nos vídeos? A gente vê isso, eu vejo sempre, eles caçando, aquela destreza para caçar, aquela selvageria, é essa palavra, pessoas cruéis. Hoje existem grupos de WhatsApp, e o YouTube, e essas coisas todas, de só assassinato. Não é feito de polícia não, é feito pelos bandidos mesmo. E muita gente gosta de se alimentar com isso, fica vendo isso, e são cenas bizarras de assassinatos. Será que é só eu que já vi isso, ou alguém sabe que isso é verdade? Tem alguém aqui? Coisas bizarras mesmo, cortar membros do corpo com facão, fazer coisas bárbaras. Aqui a Bíblia diz que nos últimos tempos nós teríamos esse extremo de crueldade. Antigamente tinha também, só que agora tem muito mais, tem em todo lugar. Em Vitória tem. Eu vi um homem castigando o outro, vários homens na covardia castigando o outro, e quando eles estavam castigando, cortou um pouquinho a cabeça. E ele disse assim: só de ver o sangue, o diabo dentro de mim já se mexe com desejo de beber sangue. Eu falei assim: meu Deus, a crueldade está em todo lugar. E Paulo falou sobre isso, olha aqui, inimigos do bem. Você olha para a pessoa assim, você fala assim: meu Deus do céu, será que essa pessoa não sabe que isso aí é o mal? Mas ela é inimiga do bem, não é do mal não. Você é inimigo do mal, amém? Esse amém está fraco. Amém, irmãos? Mas nós somos inimigos do mal, não do bem. Nós somos amigos do bem, inimigos do mal. Aqui não, as pessoas são inimigas do bem, amigas do mal. Paulo falando, versículo 4, traidores, pessoas de posição, mas você não pode confiar na palavra dele, ele é falso. Meu Deus, a gente está vendo isso aí no cenário direto. Atrevidos, enfatuados. Sabe o que é enfatuado? Orgulhoso, soberbo. Pessoa orgulhosa, ela não pode ser chamada a atenção, você não pode corrigir. Ela tem dificuldade de aprender porque ela não gosta de ser ensinada, e ela não sabe disso. Enfatuado, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Olha o 5, tem forma de santo, tem forma de crente, tem forma de que teme a Deus, tem forma de piedade, aquela carinha de piedade, negando entretanto o poder. Aí Paulo diz assim: foge dessa gente. Eu sei que o Evangelho diz para a gente tratar um ou outro com amor, mas aqui para esse tipo de gente Paulo diz: foge desse povo, foge desse povo. Quem crê nisso diga amém. E Paulo vai falando e falando aqui. Vai no capítulo 4 comigo. E Paulo está falando isso tudo para Timóteo, porque Timóteo está enfrentando uma crise no ministério dele. Olha, irmãos, tinha gente saindo da igreja, tinha rebelião dentro da igreja, tinha muita coisa acontecendo que Timóteo estava abatido, Timóteo estava prostrado. E aí Paulo, aqui no capítulo 4, ele fala assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, perante os dois, que há de julgar os vivos e os mortos. Os mortos serão julgados, irmãos, não se engane. Os mortos vão prestar conta daquilo que eles fizeram, se eles não pediram perdão em vida, pela manifestação do seu reino. Ou seja, quando o reino de Deus se manifestar, todo mundo, os vivos e os mortos, vão ter que prestar conta para Deus. Então tem coisa que você pensa aí que está passando batido, fique calmo. Jesus está falando que um dia essas pessoas vão ter que prestar conta de tudo aquilo, eu e você também, se nós não pedimos perdão a Deus. Quando chega no 2, ele fala assim:
prega a palavra, diga, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Aleluia. Essa palavra insta é um termo militar, é uma palavra usada para o soldado. Ela é epibístime, mais ou menos assim a pronúncia. E ela diz assim: ficar em cima, tomar uma posição firme, uma posição dura, ou uma posição assim, permanece no seu posto. Timóteo era um jovem, enfrentando um monte de problema dentro da igreja, uma crise, uma vontade de abandonar. Paulo vira para ele e fala assim: não saia do seu posto, fique aí, seja tempos bons ou tempos ruins, permanece aí no seu posto, fique firme, não abandone, tome uma posição dura, se posicione, aleluia. É isso que Deus está falando conosco hoje, para nós voltarmos à nossa posição, a nossa posição de profeta, a nossa posição de igreja, a nossa posição de cristão, daquele que crê em Deus, e dá prosseguimento em nome de Jesus, e não ficar postando no nosso perfil coisas negativas, como o Brasil está de luto, não sei mais o que. Não, irmãos, nós somos o povo chamado para profetizar a bênção de Deus, e Deus diz assim, que aqueles que, irmãos, o melhor de Deus ainda não está por vir, não chegou, o melhor de Deus ainda não aconteceu. Deus tem projeto sim para o Brasil, Deus tem projeto sim para a nossa nação, Deus tem projetos grandes aqui, sei lá, um celeiro de missionários, sim. Muitas profecias ainda estão circulando, não chegou o tempo de cumprir, mas Deus faz uma reviravolta. O porquê de o que está acontecendo nós não sabemos, mas Deus o sabe. Mas nós somos igreja, nós temos que voltar à nossa posição de profeta. E aqui Paulo diz assim: não sai da posição não, volta ali. O tempo está bom? Não está. Está desfavorável? Está difícil, você não está entendendo nada? Não entendo nada, mas confie no seu general e fique no seu posto. Essa palavrinha aqui, insta, prega a palavra, não saia do seu posto, seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Ele vai falando tanta coisa profunda aqui. Ele fala, no versículo 7, ele fala assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Repita comigo esse texto aqui. Diga: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Faltava poucos meses aqui para Paulo morrer, mas ele está sabendo que ele vai morrer. E aí Paulo foi decapitado, diz a tradição. E aí ele sabe que vai morrer, mas ele fala isso aqui, ó: combati o bom combate, mas o quê? Completei a carreira. Em outras palavras, jamais desisti. Em cima ele fala para ele fala: fique na posição, não saia do seu posto. O Senhor nos trata como soldados, não saia do seu posto. Senhor, mas não estou entendendo nada. Você não está, mas o general dos generais está. Não saia do seu posto. E aí, quando chega aqui, ele diz assim: quanto a mim, eu jamais desisti, aleluia. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Jamais desisti. Olha o versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Que Deus, porque ele está dizendo assim, ó, na verdade é o seguinte, eu tenho quase certeza, em outras palavras, que Deus vai cobrar dessa gente. Deus vai cobrar. Aí ele fala assim: mas que Deus não ponha na conta deles, que Deus os perdoe. Ele está falando. Mas ele diz assim: todo mundo me abandonou. Olha o 17. Mas o Senhor me revestiu, me assistiu e me revestiu de força. Ele está dizendo aqui para nós, irmãos: se ninguém vier te ajudar, o próprio Jesus virá te ajudar. Se ninguém ajudar o Brasil,
o próprio Jesus vai vir ajudar o Brasil. Ele diz assim, o Senhor, olha, ele diz assim, ó, olhe bem, olha o 17, capítulo 4, 17, ele diz assim, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o reino celeste. A Ele a glória pelo século dos séculos. Amém. Ele está dizendo assim, se ninguém vier te ajudar, porque Ele está dizendo, todo mundo me abandonou, mas Jesus não me abandonou. Se todo mundo abandonar você, Jesus não vai abandonar você. Se todo mundo abandonar o Brasil, Jesus não vai abandonar o Brasil. Numa hora para outra, as orações são poderosas, a coisa vai acontecer. Deus vai se mover nessa nação, porque Deus disse que aqui será celeiro, irmão, você que já teve propriedade sabe o que é, é onde você guarda, estoca. Quando eu era menino, meu pai já construiu algumas casas, e toda casa que ele fazia, tinha um quarto de estoque, era onde botava as comidas. Sua casa deve ter também. Hoje a gente bota prateleira, que hoje a gente não faz mais compra assim como era antigamente. Antigamente era saco. A minha avó tinha aquelas latas assim, ó, de banha, cheio de porco. Quando se chegava, já ia lá, pegava aquela coisa, né? E a gente comia. Então tinha saco de arroz, saco não sei o quê. Então tinha assim os quartos, né? Celeiros. Celeiro, o Brasil será celeiro de missionário. É como se fosse um lugar que está lotado de missionário. Todo recurso que precisa para todas as nações do mundo. Então ele diz assim, se ninguém vier te ajudar, o próprio Senhor virá te ajudar. Insta, fala para o seu irmão, insta, irmão. Permanece no seu posto. Fala para ele, fica firme. Toma uma posição firme. Então, às vezes você está meio titubeado, você está meio cabisbaixo, não sei o quê, chutando a latinha, andando pela rua, não sei o quê. Paulo estava dizendo, não. Toma uma posição firme. Toma uma posição firme. Então, se posiciona. É o que ele está dizendo aqui nesse texto. Nessa palavra, toma uma posição dura. Uma posição dura, significa isso também. Então, agora, o cinto começa a apertar. Toma uma posição dura, se posiciona em Deus, nas suas convicções, no que Deus tem falado com você. Começa a ver o sobrenatural e dizendo assim, irmãos, quer ver uma prova? Na pandemia, por exemplo, vê se você tem a mente e se lembra disso aqui. No início da pandemia, as notícias eram só de catástrofe. Só catástrofe. Estou falando na área financeira. Os comerciantes nunca venderam tanto como na pandemia. A maioria deles bateram o recorde um mês atrás do outro. E a Globo e os telejornais só noticiando coisa ruim. Em maio vai ter não sei mais o quê. Em abril vai ter mais não sei o quê. Em junho, e era assim, e nada. Muita gente morrendo, todo mundo apavorado, e não sei o que na economia, não vai faltar, não sei o que, aquela crise. Eu estou deixando saber se o governo ajudou ou não, mas tudo que eles profetizaram, Deus mostrou para nós, que Ele é que cuida de nós. Que cuida de nós. Quem lembra disso? Diga aleluia. Aí nós passamos por tanta coisa que Deus nos sustentou. Você na sua casa passou por tanta coisa e Deus te sustentou. Paulo está dizendo, toma uma posição dura, fica na posição. Agora volta para o versículo que eu comecei lendo, capítulo 1, versículo 6. Paulo diz assim, por essa razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Aleluia. Diga glória a Deus. Antes, desce comigo para o versículo 11 e 12. Ele diz assim, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Ele está falando dos gentios. Vem cá, Vinícius, me ajuda aqui. Aí no 12 ele diz assim, por isso estou sofrendo. Essa palavra sofrendo, pasquibo, no grego, esse sofrimento aqui é um sofrimento causado por forças externas. Paulo está dizendo para nós que ele estava sofrendo, que Paulo estava sofrendo, mas não
por algo que ele promoveu, mas alguma coisa que provavelmente o diabo fez, Satanás fez, e até mesmo o apóstolo, até mesmo o próprio Timóteo. Então ele está dizendo assim: sofrer como resultado de forças externas, circunstâncias externas, pode ser no físico, pode ser uma perseguição, pode ser um sofrimento mental, pode ser até uma dificuldade financeira. Ele estava dizendo aqui esse sofrimento, mas ele continua dizendo, ele fala assim: meu filho, mas mantenha o padrão, aleluia, mantenha o padrão. E a última palavra aqui é no versículo 6 que lemos. Ele diz assim: por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Ele estava desanimado, ele estava enfrentando muita luta, e Paulo começa com essa palavra, antes dele dizer, fica no posto. Ninguém fica no posto se não tiver avivado, não fica, sai. Ninguém vem na igreja num dia chuvoso de feriado se não tiver avivado. É verdade, ninguém jejua se não tiver avivado. O avivamento, o reavivamento pessoal nos faz fazer coisas como do primeiro amor. Naquele primeiro momento de paixão pelo evangelho. Tem um irmão aqui, ele contou para mim, eu estava falando para o Arildo. Ele arrumou uma namorada depois da Barra do Jucu. E tem uns 5 domingos depois da Barra do Jucu mesmo, lá embaixo mesmo, lá embaixo, Barra do Jucu, depois de Vila Velha, Terra Vermelha, Barra do Jucu é depois, lá em Terra Vermelha, depois de Barra, lá, mas é longe. Ele saiu daqui, foi lá de bicicleta. Ele me falou, eu falei, mas como é que você passou na terceira ponte? Ele falou, não, passei pela Vila Rubim. É mais longe ainda. Ele passou pelas 5 pontes. Você foi parar lá? Eu fui lá conhecer a mãe dela, o pai dela. Eu falei, meu Deus, o que um homem apaixonado não faz, hein? E como é que você voltou? Ele falou, não, voltei de ônibus, deixei a bicicleta lá. Tadinha, ela precisava da bicicleta. Ele falou para mim. O cara está avivado, né? Meu Deus, ele foi daqui lá, num domingo, eu ainda saí de lá às 4 horas, senão não chegava aqui para o culto às 6. Domingo o trânsito estava menor, foi de bicicleta. Saí daqui cedinho, 4 da manhã. Falei, mesmo? Fui. Aí eu falei, rapaz, queima ele. Essa palavra reavivar, ela é uma palavra difícil grega aqui, eu não vou nem pronunciar, mas ela significa despertar, atiçar fogo, adicionar mais combustível. Essa palavra reavivar, ela é comparada ao fogo. Que você alimenta ele, um fogo que você alimenta, para ele não apagar. É igual que você vai acender a churrasqueira. Você bota a quantidade de carvão e vai, daqui a pouco começa a diminuir. Você tem que colocar mais, senão a carne não fica boa. Ela não fica boa se a temperatura não estiver adequada. Paulo está dizendo para nós aqui que esse reavivar é você colocar lenha, aumentar o fogo do Espírito na sua alma. Tem vezes, irmãos, que a gente passa por tanta coisa que a gente não tem vontade de ler a Bíblia, a gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de ir na igreja, ou às vezes não é nem vontade de fazer essas coisas, você até quer, mas não tem força. Às vezes a pessoa quer ler a Bíblia, mas ela tem vontade de ler a Bíblia, mas vai passando o dia, ela acorda, vai tomar café, já vem um telefone, já vem uma coisa, e vai passando, quando chega de noite, ela está dormindo, ela lembra no outro dia, fala, meu Deus, ontem eu nem li a Bíblia. Ela quis, mas ela não tem aquele fogo, aquela energia espiritual. Ela quer tirar 5 minutos de 24 horas para dobrar o joelho e falar com Deus, ela também não consegue. Aí Paulo Dente fala assim, meu filho, ponha fogo na sua vida, ponha fogo. Irmãos, eu tenho 2 frases aqui dentro dessa palavra, reavivar. Essa palavra, ela também tem um sentido de energizar. Toma-se uma carga de energia.
Você já viu quando você ouve uma música, você se sente energizado? Você ouve uma música, você vê uma cena. A gente tem memória até do olfato. Quando você quando você sente um cheiro, a sua memória é acionada para um monte de coisa. Quem já teve essa experiência? Isso faz parte do nosso DNA. A gente tem os músculos, os neurônios, a elasticidade do cérebro, né? O nosso cérebro vai atrofiando, mas se a gente mexer, é como se ele se expandisse, né? No sentido da memória, do crescimento, de voltar. Então, às vezes a gente sente um cheiro, a gente se lembra de uma fase da nossa vida, né? Teve um tempo atrás que eu saí com o Glaucia, aí nós passamos numa loja e sentimos um cheiro de um perfume que usava lá, quando nós namorávamos, 20 e tantos anos atrás. Na hora eu falei, nossa, esse cheiro aqui é aquele que a gente usava, né? Eu falei, é verdade, esse mesmo. A gente tem essa memória. O que Paulo está dizendo para ele aqui, ele está dizendo para ele assim: não permita que a sua vida perca o alvo, reaviva. É como se você liga você na tomada, dá uma eletricidade, ele se enche de eletricidade, porque a palavra faz isso conosco, nos eletrifica, aleluia. E Paulo está dizendo para Timóteo, eu sei que você está enfrentando luta, mas ele está dizendo, não permita que sua vida perca o alvo. Ele está dizendo, lute pelas profecias que você foi alvo, lute por aquilo que Deus já te falou. E Deus já tem falado nesse púlpito, irmãos, que o melhor de Deus ainda não chegou para esta igreja. Será que o melhor de Deus vai ser quando nós estivermos aqui ao lado, no nosso templo? Será que o melhor de Deus vai ser quando nós tivermos o nosso pátio, as salas grandes? Nem ali será. A Bíblia diz, irmãos, que Deus sempre tem um renovo para nós. E é disso que Paulo está falando. Reavive o dom de Deus na sua vida. Não permita que sua vida perca o alvo. Não permita que as profecias que você foi alvo não se cumpram. Coloca fogo na sua vida. E você sabe, irmãos, que colocar fogo é dizer aleluia? Que colocar fogo é dizer glória a Deus? Colocar fogo é aplaudir e cantar e vibrar com o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha, irmãos, esses tempos eu tenho estudado sobre arrependimento. E o arrependimento não é um sentimento. Tem gente que se arrepende sentado, quando ele levanta, ele fala assim: eu nunca mais quero fazer isso. Você não vê uma lágrima, você não vê uma cara feia, e aquela pessoa vai e nunca mais faz. Tem gente que chora, que grita, que esperneia, e fala que não quer mais, e tal, faz aquela coisa toda, e depois também nunca mais faz. Eu tenho aprendido que arrependimento não é um sentimento, é uma decisão consciente. Mas pode ter também choro e gritos, pode, e deve às vezes. Agora, esse avivamento também é a mesma coisa, é uma decisão. Quando você está muito avivado assistindo, por exemplo, agora teve a final aí, né, do Flamengo. O Flamengo jogou aí a final, com esse time lá foi com quem? Atlético Paranaense lá do Paraná. Jogou com o Atlético, ganhou. E você via alguns irmãos como que eles vibravam, né? Ali com o Flamengo ganhando. E eu fico pensando, meu Deus, se tivesse um pouquinho disso aí no Evangelho, hein? Para as coisas de Deus, hein? De avivar assim um pouquinho, de dar uns glória, dar uma sacudida, hein? Nas coisas do Evangelho. Paulo diz aqui: reavives o dom de Deus que há em ti. Ei, meu filho, não perca o alvo. Sabe, irmãos, as pessoas vão querer o Evangelho quando você viveu o Evangelho com essa intensidade, desse fogo aceso. Você sabe aquela história da irmãzinha bem humilde, que o pastor deu oportunidade para ela, ela veio à frente e falou: eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, eu quero deixar um texto aqui para os irmãos. E ela leu o Salmo 23, foi uma bênção. Mas nessa mesma igreja converteu um artista,
pessoa famosa e tal. E um dia ele estava lá, o pastor falou com ele: vou te dar a oportunidade para você dar uma saudação para a igreja. Ele falou: meu Deus, o que eu vou falar? E a única coisa que ele sabia era o Salmo 23. E ele foi e declamou o Salmo 23. Quando terminou, a igreja estava aplaudindo de pé. E alguém perguntou: mas meu Deus, aquela irmã aquele dia falou a mesma coisa. Foi uma geladeira. Esse irmão que nem crente direito converteu agora. E a explicação foi que aquela irmã, quando falou o Salmo 23, falou como se: o Senhor é meu pastor. E ele, quando falou o Salmo 23, ele falou como se fosse a única verdade da vida dele. Ele falou ele usou o dom dele de ator, mas ele usou todo o sentimento para se expressar. Ele falou com empolgação, ele falou crendo naquele negócio mesmo, que aquilo ali funciona. Porque às vezes o jeito que você fala, a pessoa fala: esse trem não funciona não. Agora tem gente na internet falando: cadê a oração dos crentes? Desafiando. Ei, não está desafiando você não, está desafiando o próprio Deus. Ei, isso não é com você não, você vai continuar crendo. Deus vai continuar salvando, libertando vidas. Pessoas entrando por aí, pedindo para orar por elas. Pessoas procurando o Senhor restaurando. O que cabe a nós, irmãos, agora é reavivar o dom de Deus. Então, comece a ler a Bíblia na sua casa, comece a cantar louvores na sua casa. Sabe, irmãos, eu fui numa dessas manifestações, agora em prol do Brasil. E quando tocou o hino nacional, tinha uma multidão. Eu ia passando assim, andando, e eu não via nenhuma pessoa sem cantar o hino nacional. Eu via todo mundo cantando. Você que tem vergonha de cantar, você estivesse lá, você ia cantar. Cantar mesmo, eu via todo mundo cantando o hino nacional e outras músicas, e com aquele espírito de patriotismo, e cantando ali com toda a altura, e o pessoal se emocionando, vibrando. Eu falo: meu Deus, o evangelho é isso também. Sabe, às vezes a gente senta na cadeira e fica preocupado com a pessoa que está do outro lado, o que ela está olhando da gente. E às vezes o Espírito se move aqui e fala, você sente, é como se ele falasse assim: confirma a palavra, confirma que você crê, que você recebeu, dê um amém, dê um glória, e você não dá, você fica com vergonha e fala assim: não, eu não sou assim não. Que não é o quê? Você recebeu o Espírito de Deus, reaviva o dom, se solta. Às vezes eu digo: você sente que tem mais em você, que está alguma coisa te travando, que você poderia ir além, que você tem mais para dar, você tem um talento a mais, você tem um dom a mais, você sente que tem às vezes, quantos de nós, acho que todos nós, quanta coisa foi achatada dentro de você, e você se conformou, está ali, mas de vez em quando assim você fala: meu Deus, agora eu vou arrebentar. Você viaja, por exemplo, e você faz um monte de plano. Aí quando você chega aqui, alguma coisa te achata, mas quando você está lá, você fala: não, agora eu tenho um monte de ideia, fulano, que eu vou botar para quebrar. Você assiste uma palestra, por exemplo, uma mensagem, você fala: não, agora, paz, eu tenho mais para dar. Aí alguma coisa vai e te inibe, sabe? Você fica com vergonha. Tem aquela história, aconteceu aqui na igreja, só que foi diferente. Tem uma história que veio uma pessoa muito importante de uma igreja visitar a igreja e se assentou com a mulher. E tinha um irmãozinho na igreja que ele tinha até um pouco assim de problema mental, essa é a verdade. E esse irmão sentou do lado desse pessoal, e o pastor viu e falou: meu Deus, ficou preocupado. Esse irmão vai. E aquele casal ali, o pastor pregou, e no final o pastor fez o apelo e tal, e aquele casal ficou lá, casal rico, casal importante. E aí eu acho que ele esqueceu e falou assim: fale para o seu irmão aí se ele quer aceitar Jesus. Rapaz, era tudo que aquele irmão precisava. Disse que ele apontou o dedo no nariz e falou: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, você vai morrer
e vai para o inferno. O pastor viu de lá e falou: meu Deus, o que é que esse homem fez? No outro dia, aquele homem pastor lá na casa do pastor e falou: eu tenho que vir aqui. Eu falei: o que foi? Ele falou: não, por causa de ontem que aconteceu no culto. Ele falou: foi a mensagem mexeu com o senhor? Ele falou: não, nem foi tanta mensagem. Mas quando terminou, o senhor não mandou fazer assim, assim? Aquele rapaz que estava do meu lado apontou o dedo no meu nariz e falou: se você morrer, você vai para o inferno, se você não aceitar Jesus. Eu preciso aceitar Jesus. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi essa história, não sei nem se é verdade, mas eu já ouvi. Mas aqui aconteceu o seguinte: sentou um casal aqui importante pra caramba, e sentou um irmão nosso aqui do lado. A mulher toda madame, rapaz, toda perequetada assim, e o camarada, e daqui a pouco, não sei o que aconteceu no culto, o irmão falou: glória a Deus! A mulher quase caiu da cadeira. Sério, ela tomou um susto. E eu ri pra caramba. No outro domingo ela estava aqui de novo. Às vezes você fica travado. Fala: ô irmão, não sai nenhum glória aí, pelo amor de Deus. Reaviva o dom de Deus. Seja apaixonado como torcedor do Flamengo, torcedor do Corinthians. Aleluia. Quando você está vendo lá o seu esporte favorito, você fica ali vibrando. Ei, meu irmão, viva para o Evangelho. A pessoa vai olhar e falar: esse trem é bom demais. Faz um curso de venda para você ver. Chega desanimado para vender para o cliente. Hoje você tem que dominar o negócio, saber do negócio, do produto. E a pessoa chegar e você descrever o produto, falar dos benefícios. E a pessoa argumenta, você contra-argumenta, você já está treinado. Por quê? Porque você vai receber seu salário, sua comissão. Mas quando é o Evangelho, não sabe nem as doutrinas básicas. Aí a gente dá aqui escola de crescimento. Deus abre uma porta dentro de uma faculdade para a gente estar testemunhando lá, manifestando a glória. E um monte de gente podia estar lá, não está. Já estamos formando. A gente dá curso aqui na igreja, não sabe nem as doutrinas, não vibra com nada, não ganha uma pessoa. Passa o ano todo, não fala de Jesus para ninguém. Não tem coragem de falar de Jesus nem para os parentes, nem pelo telefone. Não tem coragem de mandar uma mensagem para as pessoas. E quando vai falar, não tem sabedoria. Não tem um atrativo. Mas Deus nessa noite está dizendo: aviva o dom. Porque só a sua motivação já vai ser o combustível para Deus fazer a obra naquela pessoa. Falar: agora o Brasil está lascado, hein, irmão. Você viu o que aconteceu? Está nada. Eu tenho um Deus todo poderoso. O meu Deus cuidou de mim até agora e vai continuar cuidando. Diga aleluia. Agora o ano já acabou, você viu? Pois é, agora está chegando a melhor época. Agora vem verão. Agora vem as fim das atividades. Agora é tempo de bênção de Deus, aleluia. Ô irmão, estou desempregado, perdi o emprego. É porque Deus vai te dar o melhor, irmão. Não baixa a cabeça não. Acorda cedo, vai dormir tarde. Vai para a luta. Não faz corpo mole não. Não baixa a guarda. Mas vai que Deus vai te honrar. Quem está entendendo, diga aleluia. Ei, cuide do seu casamento. Faz o bem casado. Nós estamos aí está arrebentando. Bem casado está numa fase tremenda. Os grupos aí se reunindo. Um monte de grupos espalhado pela cidade. Terça-feira, quinta-feira, os casais. Eu recebi um rapaz, eu estava orando por ele. Eu estava orando por esse rapaz, está sumido da igreja. Aí ele veio aqui essa semana. Eu orando por ele, mandei uma mensagem e ele veio. Aí ele falou: não, estou fazendo bem casado. Eu falei: ô glória. Como é que está seu casamento? Não, pastor, estou fazendo bem casado, está uma bênção. É mesmo, vocês dois estão bem, vocês estão felizes? Estamos. Deus está tratando com a gente lá, está sendo bênção. E quando vai para o bem casado, sabe como que é? Às vezes o marido vai com um bico desse tamanho. Estou indo que você me chamou. Ele vai umas 2 reuniões e fala: não posso faltar nunca mais. Daqui a pouco ele quer fazer churrasco, chamar os casais todos, aquela amizade, e Deus tratando. Diga aleluia. Tem um casal que eu falei para o pessoal, ele está aqui. Não o casal, o líder. Eu falei: pastor, posso pegar fulano? O grupo dele já estava formado. O grupo de casais dele já estava formado. Ele falou: posso pegar fulano, Beltrano? Eu falei: ó, se eles quiserem, eles já estão dormindo em cama separada. Já tem muito tempo. Eles já estão dando entrada no divórcio. Eu não tenho mais recurso.
Não falei tudo isso também não, porque é complicado. Nem o pastor, mas você pode pegar. Pode pegar, pega eles lá. É uma última oportunidade, como se fosse, né? Porque eu já falei de tudo, o outro já falou de tudo. Foi para lá, bem casado. Quer saber como é que está hoje? Não tem 10 semanas. Tem 10 semanas, será? Está na 10ª lição? Qual lição nós estamos? 8ª, não tem 10 semanas. Já estão dormindo junto. Se já está dormindo junto, o cara acha que não tem que melhorar, não. Ele acha que ele... eu já sei tudo. Não sabe nada, rapaz. Casamento é um trem... Meu Deus, a gente tem que cuidar a vida toda. Cuidar a vida toda, zelar a vida toda. Fala para o seu irmão, reaviva o dom de Deus. Não desanima, não. Reaviva. Serve a Deus com empolgação. Serve a Deus com alegria. Está chovendo, e daí? Deus me deu um carro. Deus me deu, eu vou de ônibus. Eu vou com guarda-chuva, eu vou para a casa do Senhor. Porque lá tem uma bênção para mim. Eu vou lá não por causa do homem, eu vou lá por causa do meu Deus. Mas quem sabe naquele culto eu posso orar por alguém. Irmão, quando um visitante vem aqui, a expectativa dele é de receber pelo menos uma oração de alguém. Ele veio aqui visitar a sua casa, ele está precisando de uma bênção de Deus. Talvez um gesto seu dizer, querido, senta aqui, porque aqui é o melhor lugar, eu vou sentar ali. Pode nem ser o melhor lugar para o outro, mas é para você. E só de você fazer isso com a pessoa, talvez ali Deus acha ela. Aleluia. Aleluia. Reaviva o dom. Você está desanimado? Não diga que você está desanimado, não. Diga que você está animado em Jesus. Nosso negócio é com Jesus, irmão. Deus vai nos abençoar aqui nesse lugar. Aleluia. Mais ainda. E as pessoas vão olhar assim, coçar a cabeça, mas como é que pode? Então Paulo, no meio da crise, olha para Timóteo e diz, meu filho, não perca a esperança. Não desista. Luta pelas profecias que você foi alvo. Não permita que sua vida perca o alvo. Tem provas, tem lutas. Ei, mas fica firme, porque Deus é contigo. Aleluia. E você sabe o mais importante, irmãos? Nós pastores, nós líderes de ministérios. E Paulo chega aqui no versículo capítulo 4, 17, ele diz assim, quanto a mim, eu jamais desisti. Aleluia. Esse é o exemplo que você vai deixar para os seus filhos, legado para sua família, do homem de Deus que você foi, da mulher de Deus que você foi, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Mais uma vez, estamos encerrando. Fale para Deus agora, Senhor, o que o Senhor falou pelo Espírito do Senhor para Timóteo, quando ele estava enfrentando muitos problemas, para ele reavivar. Eu quero reavivar a minha vida. Aleluia.